Olá, meu nome é Bianca e eu estarei apresentando para vocês o projeto de iniciação científica Geoprocessamento aplicado na caracterização morfométrica das bacias hidrográficas de Jundiaí e São Paulo, diagnósticos e subsídios para a gestão ambiental, elaborado por mim, Bianca Góes, e orientada pela professora Raquel Melilo. Diante do aumento demográfico, desenvolvimento urbano desordenado e expansão industrial, os modelos de gestão de recursos hídricos vêm fortalecendo uma visão sistêmica e planejamento ambiental integrado. Tendo em vista as preocupações com o colapso no abastecimento face à crescente necessidade dos setores urbanos e rurais. Mas por que realizar estudos de caracterização de bacias e subbacias? Bem, são imprescindíveis para a incorporação de um sistema de gestão local. Constanza, em 1994, já apontava que a preservação da sustentabilidade dos sistemas econômicos e ecológicos sujeita-se à capacidade de traçar objetivos de locais de curto prazo e à criação de incentivos globais de longo prazo, remetendo a três principais ações: a recuperação e controle do meio, a avaliação e controle da degradação e a avaliação ambiental. Este estudo teve como principal objetivo a elaboração de um diagnóstico e de bancos de dados das bacias hidrográficas do Rio Jundiaí, Rio Jundiaí-Mirim, Rio Capivari, Rio Jundiuvira, Estiva, Guapeva e Caxambu, no limite municipal do município de Jundiaí, tendo em vista o levantamento de dados de uso e cobertura da terra dos anos de 1985, 1095, 2005 e 2018. Percentual de cobertura da mata ciliar, avaliação ambiental e morfometria das bacias e subbacias. Esta é a área de estudo adentro do município e a subdivisão das bacias e subbacias. Dados como o limite da bacia, cursos d'água, trechos de drenagem e área de contribuição hídrica foram extraídos da plataforma de metadados da ANA, Agência Nacional de Águas, e de processamento de metadados do Topodata, através do software QGIS. Limites das bacias foram realizados conforme delimitação da Prefeitura Municipal de Jundiaí, que considera principalmente os limites dos bairros. Cotas e curvas de níveis para a caracterização de relevo foram realizados a partir da vetorização do modelo digital SRTM, do Topodata. A área de perímetro e comprimento das subbacias dos cursos d'água foram calculados utilizando a calculadora de atributos. Dados de uso e cobertura da terra foram extraídos do Map Biomas. Os dados extraídos do Map Bioma foram extraídos em modelo raster, vetorizados e recortados para os limites das bacias, subbacias e buffers, e analisados conforme os valores de pixels do próprio Map Biomas. Por exemplo, formação florestal 3, floresta plantada 9, pastagem 15, entre outros. O levantamento da cobertura da área de APP foi realizado a partir de buffers da série histórica da coleção 4.1 do Map Biomas, considerando o ano de 2018, através do software QGIS. Os buffers foram criados com base na Lei 12.651 de 2012, delimitando um raio de 50 metros para as nascentes e de 30 metros para os cursos d'água comuns. Para cálculo dos indicadores morfométricos, utilizou-se os preceitos de características de relevo, amplitude e grau de ramificação, considerando os dados raster do Topodata, já processados no software QGIS, e características de rede de drenagem, como número de canais, quantidade de canais, perímetro e demais. Conforme pode ser observado nesta tabela, foi utilizado os parâmetros aqui citados, a equação e os procedimentos de análise, extraídos todos de literaturas científicas, já consolidadas. A exemplo, o índice de circularidade. Quando aplicada a equação do índice de circularidade, é analisado o resultado se for, por exemplo, 0,69, caracteriza uma bacia alongada. Se entre 0,70 e 0,80, 0,75 é intermediária, e acima de 0,80 circular, seguindo o mesmo processo para as demais análises. Resultados.
A área da bacia do rio Capivari, cuja nascente situa-se na localização 230714, longitude 4651,27, apresenta um padrão de drenagem dêndrico e grau de ramificação de quinta ordem. Todas as análises foram realizadas nas subbacias também, ou seja, além de analisar a subbacia por completa, também foram analisadas as subbacias adentro destas. Vou exemplificar com a subbacia Travio o processo realizado com todas as demais. A subbacia Travio, localizada dentro da bacia do rio Capivari, está situada à esquerda do rio Capivari, estabelecendo divisa com a subbacia Sapezal e Fernandes. Área de drenagem de 2,752 km², perímetro 9.314, grau de ramificação de terceira ordem e malha hídrica de 6.584 km, apresentando 8 canais de primeira ordem, 3 canais de segunda ordem e um canal principal de terceira ordem. O coeficiente de compacidade resultou em 1,57, o que indica uma área não sujeita a grandes enchentes. Índice de circularidade de 0,40 caracteriza a área como uma subbacia alongada, contribuindo para o processo de escoamento e apresentando, portanto, baixa suscetibilidade à ocorrência de enchentes. O índice de sinuosidade de 1,77 indica canais intermediários, isto posto, velocidade de escoamento mediana, além do gradiente de canal, que apresentou um relevo montanhoso. Outros dados também foram extraídos, como razão de textura de 1,29, razão de bifurcação média 2,83, frequência de rios 4,36, densidade hidrográfica baixa, ou seja, pouca possibilidade de gerar novos cursos d'água, e densidade de drenagem alta, capacidade de infiltração elevada. Quanto às análises de uso e cobertura da terra do ano de 2018, a subbacia apresentou maior percentual de áreas de pastagem, seguido por mosaicos de agricultura e pastagem e infraestrutura urbana, sendo formação florestal com apenas 8,18%. Observou-se que, nesse período de pesquisa, 34 anos, que se refere à participação a tipo de uso de solo, a subbacia apresentou a redução de 0,15% de outras áreas vegetadas, 6,81% de pastagem, 4,58% de mosaicos de agricultura e pastagem, bem como o aumento de 0,32% de formação florestal, 9,38% de infraestrutura urbana e 1,84% de cultura anual e perene. Quanto à mata ciliar, a subbacia apresentou também maior percentagem de áreas de pastagem, de mosaicos de agricultura e infraestrutura urbana, seguido por 11,69% de formação florestal. Agora, de forma resumida, eu irei falar um pouquinho sobre cada bacia, iniciando pela bacia do Capivari, com padrão de drenagem dêndrico e grau de ramificação de quinta ordem. A bacia apresentou 9 subbacias não propensas a enchentes, sendo esta Cupira, Rio Acima, Jureana, entre outras, e 5 subbacias com tendência mediana a enchentes, Jequitibá, Picolomini, Gobô. A bacia do rio Capivari apresentou uma densidade hidrográfica baixa, ou seja, a probabilidade de gerar novos cursos d'água pequena. 50% das subbacias analisadas possuem densidade de drenagem alta, portanto, capacidade de infiltração elevada, sendo o restante infiltração mediana, devido à densidade de drenagem média. As subbacias Sapezal e Gobô apresentaram canais retilíneos, ou seja, possuem maior velocidade de escoamento em comparação às demais, que apresentam um índice de sinuosidade intermediário, portanto, velocidade de escoamento mediana. Todas as subbacias apresentaram uma pequena extensão de percurso superficial, o que revela que as águas precipitadas percorrem um curto trajeto até atingir o curso d'água, contribuindo para o aumento do volume de água nos canais receptores. Em 34 anos, observou-se a redução de formação florestal nas subbacias Calha, Conceição, Cupira, Gobô, Jequitibá, Jureana, Mato Dentro, Picolomini, Rio Acima e Sapezal. As subbacias
Traviú, Sapezal, Rio Acima, Piccolamini, Mato Dentro, Jureana, Gobô, Curupira, Cali e Conceição tiveram aumento das áreas urbanas e, com exceção da última, todos apresentaram aumento na área de pastagem. Em suma, a região do Rio Capivari apresenta a predominância da área de pastagem, seguindo por formação florestal e mosaico de agricultura e pastagem, apresentando menor quantidade de infraestrutura urbana, cultura anual perene, floresta plantada e outras áreas não vegetadas. A bacia hidrográfica do Rio Jundiaí. Padrão de drenagem dêndrico e grau de ramificação de quinta ordem. Apresentou 14 subbacias com tendência mediana a enchentes, 2 subbacias com tendência alta, uma subbacia com tendência muito alta, esta a calha da bacia, e 2 subbacias com tendência baixa. As bacias do Rio Jundiaí apresentaram baixa densidade hidrográfica, com exceção da calha, curso principal. As subbacias Colônia, Domato, Poste, São Camilo, Tamoio, Tulipas, Uva e Calha apresentaram canais retilíneos, ou seja, possuem maior velocidade de escoamento, em comparação às demais. A subbacia Demarque, por exemplo, apresentou canais sinuosos, ou seja, muita dificuldade de atingir o exutório do canal, enquanto as demais canais intermediários. Todas as subbacias apresentaram uma pequena extensão do percurso superficial. Em 34 anos, observou-se que houve um aumento de formação florestal e redução das áreas de pastagem, com exceção do ferroviário, que apresentou um aumento de 0,6% das áreas de pastagem. Em suma, a região apresenta maior predominância de infraestrutura urbana, e isso está bem aumentando nas últimas décadas, com exceção também da subbacia ferroviárias, que apresentou a redução de 3,55%. Bacia do Rio Guapeva. Espessor padrão de drenagem dêndrico e grau de ramificação de quinta ordem. Possui 4 subbacias não sujeitas a enchentes e 2 subbacias com tendência mediana. A calha da subbacia apresentou formato circular e canais sinuosos, enquanto que as demais foram caracterizadas como alongadas e canais intermediários. Todas apresentaram densidade hidrográfica baixa e pequena extensão do percurso superficial. Em 34 anos, houve aumento de formação florestal e culturas anuais e perenes, bem como a redução de áreas de pastagem e mosaico de agricultura e pastagem. A subbacia do córrego Estiva fixou padrão de drenagem dêndrico e grau de ramificação de quinta ordem, contendo 3 subbacias com tendência mediana a enchentes e uma subbacia não sujeita a enchentes, neste caso, a calha da bacia do córrego Estiva. Todas as bacias apresentaram baixa densidade hidrográfica, canais intermediários e pequena extensão de percurso superficial. Em 34 anos, observou-se que houve um aumento de formação florestal e redução das áreas de pastagem, mosaico de agricultura e pastagem. Em relação à infraestrutura urbana, com exceção da subbacia Moisés, houve a redução de 0,60%. A bacia hidrográfica do Rio Caxambu espessou o padrão de drenagem dêndrico, grau de ramificação de quinta ordem, com uma bacia com tendência mediana, Iaporanga, e as demais 5 subbacias não sujeitas a enchentes. Todas as subbacias do Ribeirão Caxambu são alongadas, com baixa densidade hidrográfica e pequena extensão de percurso superficial, exceto Iaporanga, que apresenta densidade de drenagem muito alta, ou seja, capacidade de infiltração elevada. Em 34 anos, observou-se o aumento de formação florestal em todas as subbacias, exceto na calha. Constatou-se também a expansão de infraestrutura urbana. O Ribeirão de Undiuvira espessou o padrão de drenagem dêndrico e grau de ramificação de sexta ordem. Possui 3 subbacias com tendência mediana e 7 subbacias não sujeitas a enchentes. As subbacias Alambique, Japiapé, Matarazzo e Calha apresentaram densidade de drenagem alta e canais intermediários, portanto, capacidade de infiltração elevada. A subbacia Fazenda apresentou drenagem baixa, canais sinuosos, portanto, capacidade de infiltração reduzida. Em 34 anos, houve aumento de formação florestal em todas as subbacias e redução das áreas de pastagem em mosaicos. Por fim, a subbacia Jundiaí Mirim.
Bacia hidrográfica do rio Jundiaí-Mirim, com padrão de drenagem dêndrico e grau de ramificação de quinta ordem, possui 2 subbacias com tendência mediana a enchentes, Areião e Caxambu, e as demais 13 subbacias com tendência alta a enchentes. Destaca-se que essa subbacia é utilizada como manancial no município de Jundiaí. As subbacias Areião, Caxambu, Roseira, Ponte Alta e Calha apresentaram índice de circularidade alongado, enquanto as demais circular. Todas as subbacias apresentaram hidrografia baixa e densidade de drenagem mediana. As subbacias Parque Centenário, Valmelê, Fava, Ananás, Areião, Caxambu, Toca, Roseira, Caxambuzinho, Ponte Alta e Albino apresentaram canais intermediários, ou seja, velocidade de escoamento mediano. Tarumã, Calha, canais retilinos, Represa Nova, Marco Leite, Pinheirinho, canais sinuosos. Em 34 anos, observou-se o aumento ou estabilidade das áreas com uso de cobertura da terra caracterizada pela infraestrutura urbana. Conclusões. Considerando todos os dados levantados e analisados, sejam eles fisiográficos relacionados à caracterização e morfometria da bacia, vinculados ao uso e ocupação do solo, nota-se que possuem potencial como subsídio para estudos ambientais dentro da esfera do setor público, ou seja, auxiliar na estruturação de planos diretores, zoneamento e demais ações de gestão ambiental adequadas às subbacias. Outro ponto de destaque é que essa pesquisa está passando por uma atualização detalhada, buscando realizar tanto a revisão dos dados da ANA, comparação entre dados da ANA, os dados da Prefeitura Municipal de Jundiaí quanto à malha hídrica e novos geoprocessamentos de MDEs, rasters, para extração de dados das subbacias, bacias, microbacias e malha hídrica, assim como ordem de canais. Está sendo realizado todo esse processo de atualização junto à análise da coleção 5.0 do MAP Biomas de uso e ocupação do solo, tendo em vista a publicação quando finalizada a atualização. Bem, agradeço a todos, agradeço ao PIBIC, ao CNPq, ao programa interno do União Anchieta, à própria instituição de ensino, por todo o processo de formação profissional e pessoal e a dedicação nesses 5 anos de engenharia. A Raquel Melilo, por ter sido minha orientadora e desempenhado tal função com dedicação e amizade. Minha mãe, Beatriz, Gustavo Valdiva, por entenderem o tempo que eu dediquei a este trabalho e compreenderem a minha ausência. Muito obrigada.